Bom, gente, comprei este tecido pra minha mãe fazer umas capas de almofada pra mim. E eu quero fazer elas bem diferentes. Tô querendo pintar nesse tecido por cima depois. E aí a gente comprou também esse fechiclé, né? Que tem que ser esses aqui de 40 centímetros. Então a gente conseguiu encontrar ele na cor vermelha. Aí eu já pedi pra minha irmã imprimir pra mim esses desenhos aqui de rena, que é tipo uma silhueta bem fácil de encontrar na internet. E aí ela imprimiu vários que eu pedi pra mim tá fazendo aqui videozinhos de faça você mesmo, que vai ter bastante aqui no canal pro Natal. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz, mas aqui eu já recortei uma rena e já coloquei aqui em cima do tecido pra mim poder começar a pintar. Achei que assim, bem no meio da almofada vai ficar bem legal. Aí ali minha mãe já tá costurando pra mim também as outras capas que vão ser lisas, enquanto eu já estava recortando a rena aqui pra poder passar a primeira mão de tinta. Aqui eu já pintei, já passei a primeira mão, gente, lembrando que eu estou usando tinta branca para tecido, tá? Tô usando essa tinta aqui. E aí eu vou esperar secar a primeira mão para mim tá passando a segunda mão. Então, aqui eu já vou mostrar a vocês como que eu fiz pra estar recortando essa rena aqui, tá? Eu usei um estilete, gente, eu tô cortando em cima de um piso, tá? Pra facilitar e pra mim também não estragar nada que fique por baixo, tá? Então, não pode ser em cima de um móvel, porque corta mesmo, estraga o que tiver por baixo. Eu também recortei uma outra rena com a tesoura, que também deu super certo. Então, se vocês tiverem uma tesoura bem amoladinha aí em casa, vocês também conseguem cortar tranquilo com a tesoura, caso vocês não tenham um estilete aí, tá? É só ter bastante cuidado, porque a gente precisa que a silhueta da rena saia perfeito na hora que a gente passar a tinta por cima. Muito cuidado também na hora de vocês estarem cortando o chifrezinho ali da rena, porque os detalhes são muito pequenininhos. Aí vocês podem ver que o estilete corta bem mesmo, gente. É só botar uma forcinha ali na pontinha do estilete, tá? Deitar um pouquinho ele, que ele corta perfeito. Então, depois que eu cortei aí, fiz toda a silhueta certinho com a cismo com navalha, gente. Enfim, eu vou destacando aí bem devagarinho pra não cortar no lugar errado, tá? Porque a gente precisa da silhueta dessa rena perfeita. Aí, em algumas partes que eu vejo que não cortou, eu volto e faço mais um cortezinho pra eu poder ir destacando.
É meio demorado, é um pouquinho chato, mas eu juro a vocês que ficam perfeitos depois que tira. Então assim ficou, ó, a silhueta, depois de eu ter destacado tudo direitinho, com bastante paciência. Agora eu vou colocar no tecido para me mostrar a vocês como que eu faço para poder estar pintando, tá? Então é assim que eu vou colocar. Eu tô colocando bem no meiozinho da almofada mesmo. Lembrando, gente, que ainda tem a parte da costura, então a gente tem que ver tudo isso aí, tá? No caso, eu tô pintando antes da minha mãe costurar pra almofada. Então, depois que eu coloco no tecido, eu venho com uma fita, pode ser qualquer fita, e vai colando o papel pra poder, na hora de pintar, o papel não correr. Então, aí fica assim, eu coloco fita nas 4 partes do papel, nos 4 lados, no caso. Venho com essa tinta de tecido e pego também uma bucha para me ajudar, tá? E eu sempre pinto de fora para dentro do desenho para não borrar por baixo, tá? Em algumas partes eu só vou dando umas batidinhas e é assim que eu vou pintando bem devagar também, porque às vezes a tinta pode entrar por debaixo do papel e aí pintar o que a gente não quer que pinte. Ah, gente, em algumas partes, na hora que eu tiro a folha, eu passo um pouquinho de preto ao redor quando borra, entendeu? Que aí nesse tecido não dá pra perceber. Então, eu já passei a segunda mão, já passei a primeira mão, a segunda, e agora eu tirei, gente, esqueci de mostrar pra vocês tirando, mas já pintei as 2 almofadas, os 2 tecidos, no caso, né? E ficaram perfeitas, gente, a rena. Olha isso, cada uma são diferentes da outra. E eu achei que ficou perfeito, bem do jeitinho que eu queria mesmo. Olha, essas 2 aqui que vão ficar lisas já estão costuradas. E aí, no caso, só vai ficar faltando minha mãe costurar agora as da rena mesmo. E ó, ficaram bem feitas. Também vim mostrar aqui pra vocês a toalha, né, o caminho de mesa que eu fiz pra mesa da minha irmã, que eu também pintei. No caso, eu fiz uma arvorezinha, uma rena da mesma forma. E isso, gente, se vocês gostarem, dê um like aí. E esse foi o vídeo de hoje.